Capítulo 3. Amar é contar histórias. Conta-se que, em tempos remotos, em um reino distante, vivia um sultão. Um belo dia, ele encontrou a sua esposa deitada nos braços de um dos ajudantes de cozinha de seu palácio. Furioso, ele golpeou e matou os dois, jogou-os em uma vala e, a fim de superar sua mágoa, partiu para a terra do seu irmão mais velho, o rei Shahryar. Porém, em uma ocasião, quando seu irmão saiu para caçar, ele viu ao longe a cunhada trair o marido com um escravo, tal como sua própria mulher fizera. Diante da traição que lhe foi contada pelo irmão, Shahryar ficou terrivelmente encolerizado. Primeiro, ele mandou que seu vizir, conselheiro dos monarcas de terras islâmicas, matasse a esposa. Depois, decidiu que todos os seus próximos casamentos durariam uma só noite. A cada nova boda, ao amanhecer, a esposa seria assassinada. Assim, ele ficaria salvo de toda a perversidade e falsidade das mulheres. O vizir trazia jovens nobres para o sultão se casar e no dia seguinte a cerimônia as matava. Foi assim por tanto tempo que o número de donzelas da região se tornou escasso. As mães choravam, as mulheres se irritavam e os pais começaram a rogar pragas contra o rei. Até que, um dia, Sherazade, a filha mais velha do vizir, disse ao pai que gostaria de se casar com o rei. O vizir fez de tudo para persuadir a filha do contrário, mas de nada adiantou, ela estava decidida. O rei aceitou a mão de Sherazade, e eles se casaram na mesma noite. Porém, ela fez um único pedido ao sultão, já que ia morrer, solicitou que pudesse se despedir da irmã, Dunezade, antes do amanhecer. Então, Dunezade veio dar adeus a Sherazade, rogando-lhe que contasse, pela última vez, uma das suas belas histórias. Com a permissão do rei, Sherazade ficou contente e começou: ouça. A vida é como uma grande narrativa, cheia de peripécias, aventuras, obstáculos e adversidades. Não é muito diferente de filmes, novelas e romances. Talvez seja por isso que, desde tempos imemoriais, como os do rei Shahryar e Sherazade, as pessoas buscaram e se encantaram com histórias, seja ao redor de fogueiras, em arenas públicas ou na privacidade de seus lares. Mais do que isso, a narração também é uma maneira de reinventar a realidade. O ato de ouvir e contar relatos nos inspira e ilumina estradas desconhecidas, confirmando os sentimentos vividos ou antecipando novidades. A vida nunca está dada, e, por isso, tal como um tecelão que trança diferentes fios, as diversas maneiras que contamos nossas histórias reelaboram o que elas são ou podem vir a ser, inclusive, a história de um amor. Em 2015, o escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza publicou um livro, Biografia do Língua, que conta uma história não muito diferente da de As Mil e Uma Noites. Nele, um escravo africano chamado Língua está prestes a ser morto. Seu último desejo é contar uma história, a qual ele nunca termina e, por consequência, ele acaba conseguindo viver por mais tempo do que poderia imaginar. Sherazade usou do mesmo subterfúgio. Todas as noites, ela começava uma narrativa, mas o sol nascia antes que ela pudesse terminar. Intrigado, o rei Shahryar adiava a morte da esposa, cuja irmã retornava antes de dormir para que ela continuasse. Passadas milhares de noites, Shahryar encontrava-se completamente apaixonado por Sherazade, e então ela pôde viver. O que essas duas histórias nos ensinam é que a vida é um fenômeno narrativo, e a maneira como nós relatamos nossas histórias, mesmo as mais cotidianas, possibilita que pessoas se aproximem ou se afastem de nós. Trazendo essa questão para o relacionamento amoroso, concluímos que, se a narrativa for ruim, poderá gerar desencanto, que é um dos maiores rivais de qualquer relacionamento. A pergunta que se coloca então é: como evitar uma narrativa ruim? Não há uma resposta pronta, mas um passo importante é viver a vida. Viva sua relação como se você estivesse escrevendo a melhor história de todos os tempos, ávido para escapar da morte. Esse é o primeiro passo. Outro passo importante é ter em mente que histórias têm o lado de quem fala e o de quem escuta. Todos nós devemos ser Sherazade e Rei Shahryar. O amor demanda que duas pessoas apresentem, uma outra,
a narrativa de sua vida. Só assim elas podem se apaixonar dia após dia e entrelaçar suas histórias em uma união. Em seu texto Tradição Viva, o filósofo Ampateba aborda o poder da palavra, da narrativa e da contação de histórias. De acordo com o malinês, a palavra é o que inventa o mundo por meio dos sentidos. De modo complementar, a pensadora nigeriana Oyerunke Oyewumi nos lembra de que, diferentemente da lógica ocidental, perceber a realidade não passa somente pelo campo da visão. Ou seja, nem todas as ferramentas narrativas são escritas. Também precisamos usar nossa voz e, mais do que isso, gestos, cheiros, toques e vestes. A palavra nos ajuda a organizar o mundo dos sentidos, o que, por consequência, gera efeitos no ambiente ao nosso redor. A maneira como você relata o que vive é uma forma de agir, de fazer algo a respeito de si mesmo e de se colocar diante do outro. É por isso que a maneira como falamos e nos portamos diante da pessoa amada é importante. A boa notícia é que, quanto maior for seu repertório, maiores serão as chances de você manter o encantamento na relação. Se o seu parceiro se sentir curioso, ansioso para que a história de vocês dois continue, ou até mesmo que vocês inaugurem uma nova, há grandes chances de que, tal como a de Sherazade e Língua, ela se perpetue para sempre. O maior desafio do amor é cultivar a arte de reinventar diariamente o encontro amoroso, e, ainda que algumas sugestões possam ser feitas, sair para jantar uma vez por semana, conversar, perguntar ao outro como foi seu dia. A verdade é que cabe a cada casal inventar sua própria aventura e as diversas maneiras de enfrentar os obstáculos que aparecerão no caminho. A chave é saber que isso não depende de uma só parte. A dificuldade é saber coproduzir, costurar a narrativa do amor a quatro mãos. E se lembrar de que nem sempre a jornada será ou terminará feliz. É necessário abrir espaço e atribuir um significado para cada sorriso, cada lágrima e cada atividade cotidiana, desde lavar as louças até cuidar do banheiro ou criar os filhos. Assim, é válido dizer que o sucesso de um amor depende do interesse dos envolvidos em construir uma história em comum, sem anular as individuais. A única regra fixa é se fazer disponível, oferecer uma escuta ativa e investir no autoconhecimento. A capacidade de coprodução vai depender da abertura de cada um que, juntos, podem potencializar sua experiência no mundo. Para isso, é fundamental cultivar o respeito mútuo, a compreensão de que o outro possui seus próprios interesses e valores, reconhecendo ao mesmo tempo a existência de um solo em comum, por mais diferentes que sejam os envolvidos, a partir do qual a história possa ser contada. Nem sempre vai ser fácil. Não há nada mais desafiador do que tentar conciliar desejos e aspirações diferentes. O importante é que as barreiras sejam superadas em conjunto. O amor é um percurso de intimidade que, como vimos, pode ser pensado como uma narrativa, como nos filmes e romances, sendo construída e contada pelas personagens que participam da trama. Precisa ser inspirador e criar uma ânsia para que continue, como a de Sherazade. Amar é uma jornada poética. Entendemos também que, para que os envolvidos sintam que compartilham dessa narrativa, é preciso lançar mão de uma história conjunta. Se o relacionamento é, acima de tudo, uma colaboração a serviço de uma vida em comum, a narração não pode ser realizada de maneira egoísta e unilateral. Todo relato tem diferentes pontos de vista que, se confrontados, podem gerar bem-estar, resiliência, parceria e afeto, especialmente nos momentos mais difíceis da vida. Além disso, o percurso com a pessoa amada precisa sempre despertar a curiosidade e o interesse. Como o rei Shahryar, que mal pode esperar para que a história de Sherazade continue, é importante manter a chama da inspiração acesa para que um relacionamento dê certo. Para isso, não se esqueça de que contar uma história não é fugir do cotidiano, mas fazer dele algo extraordinário. Infelizmente, não existem receitas para escrever uma história em conjunto. O que sabemos é que é necessário tomar alguns cuidados. Primeiro, tenha respeito pelo outro e mantenha-se aberto. Depois, esteja disponível, compartilhe tempo e espaço, converse e esteja junto. Divida tudo o que for significativo na vida com a pessoa amada. Nunca será possível dar conta de tudo,
Mas certamente é impossível manter-se juntos sem compartilhar nada. Na vida amorosa, o ato de contar histórias também significa fazer projetos. Por um lado, as memórias e as lembranças são a elaboração de um passado que dê sentido ao presente. Por outro, o amor é uma narrativa porque é um projeto de futuro capaz de aumentar o bem-estar. É a produção de pensamentos, sentimentos, planos. É a preservação e a reinvenção do desejo. O que queremos juntos? Sem que essa pergunta seja feita, não podemos contar uma boa história de amor.